Ainda no útero, minhas duas irmãs frequentemente brincavam comigo. Todos os dias elas ou roubavam meus testículos ou pensavam em como roubar meus ovos. Incapaz de suportar mais, dei 2 palmadas nas suas bundas. Vocês duas, comportem-se. Se eu estragar suas bundas, vocês me deverão uma. As duas no meu útero ficaram chocadas com meu ataque repentino. Foi porque ambas eram existências de alto nível nos reinos divino e demoníaco em suas vidas passadas. Uma era a deusa das 9 mansões do reino de vidro. A outra era a imperatriz demônio de 9 abismos do reino demoníaco de 9 abismos. Neste momento, Onglian sentiu que o céu estava prestes a cair, a majestosa imperatriz demônio ser espancada na bunda. Ela secretamente jurou, assim que sairmos, eu vou ensinar bem a esse irmãozinho desobediente. Já a deusa das 9 mansões, Suvanvan, permaneceu calma e serena. Como a mãe tinha dito um pouco mais cedo, as duas chegaram a um entendimento mútuo e alegremente estenderam suas mãos gordinhas para me abraçar. Este irmãozinho desobediente será guardado por nós duas. Neste momento, uma serva na mansão do general aproximou-se com uma tigela de chá para acalmar a gravidez. Assim que a mãe estava prestes a beber, um feixe de luz apareceu no ar e derrubou a tigela no chão. O chão imediatamente emitiu uma fumaça branca. A mãe ficou apavorada. Ao mesmo tempo, um homem de meia idade rompeu. Vendo que a situação era ruim, a serva imediatamente disparou uma agulha prateada da manga em direção à mãe. Neste momento, uma mão estendeu-se do vazio, pronta para agarrar a agulha prateada, mas foi um momento tarde demais. Uma pequena parte da agulha prateada já havia penetrado no abdômen. Era venenosa. O homem de meia idade ficou furioso e jogou a serva para fora. Em seguida, ele correu desesperadamente para a mãe. Vou chamar um médico agora. Podemos ter outro filho. Você tem que ficar bem. Enquanto isso, eu, dentro do ventre da mãe, franzi a testa. No momento em que a agulha prateada penetrou, eu agarrei as duas irmãs, enquanto eu fui diretamente picado. Era apenas uma agulha de bebê minúscula. Mas agora, mais da metade do meu corpo ficou preta. As duas garotas ao lado só podiam assistir impotentes. Em suas vidas passadas, elas poderiam ter resolvido isso facilmente. Mas agora, elas eram bebês e não podiam fazer nada. Assim que não consegui mais suportar o sofrimento do veneno, uma voz ecoou em minha mente. Sistema detectou que o hospedeiro está sob ameaça. Antes que eu pudesse reagir, eu desmaiei. Inesperadamente, acordei e descobri que estava bem. Meu corpo, que estava majoritariamente preto, recuperou a cor branca. Apenas senti um peso no ombro. Olhei para baixo e vi minhas duas irmãs dormindo pacificamente em meus ombros. Uma memória invadiu minha mente. Sistema de sabotagem maliciosa. Contanto que eu sabotasse, eu ganharia chances de sorteio. Quanto mais eu sabotasse, mais chances eu teria. Meu canto da boca contraiu. Ainda nem tinha nascido e meu lugar já estava decidido. Sinto muito, minhas queridas irmãs. Mexi meu pequeno corpo e imediatamente assustei minhas duas irmãs adormecidas. Primeira vez. Sabotagem bem-sucedida. Recompensa. 2 chances de sorteio. Fiquei imediatamente animado e comecei a me mexer novamente. Finalmente, quando as duas garotas ficaram completamente furiosas, eu não me atrevi a mexer mais e apenas fiquei quieto no meio, abraçado por elas. Eu contei as chances de sorteio que ganhei sabotando minhas irmãs. Meu sorriso era mais difícil de conter do que um AK. Havia um total de 18 chances de sorteio. Que pena, que ódio. Do outro lado, um médico de cabelos brancos estava se desculpando com o casal general. Parabéns, general, por ter um filho saudável. Quanto à agulha prateada, este velho a identificou. É um veneno mortal exclusivo da família real do reino de Xixu. Foi o bebê no útero que absorveu a toxicidade, por isso a mãe e o filho estão seguros. Ao ouvir isso, o pai ainda estava um pouco confuso. O que isso significa? Significa que uma dessas 3 crianças tem um corpo invulnerável a venenos e possui poderes divinos mesmo dentro do ventre. Quando nascer, essa criança alcançará grandes feitos e poderá levar nossa dinastia a um nível superior. O velho de cabelos brancos limpou o pato. O pai ficou muito feliz ao ouvir isso, embora não fosse o velho curandeiro a interpretar. Ele ainda acenou com a mão, mandando trazer em grandes quantidades de ouro, prata e joias como recompensa. O pai olhou para a mãe, que adormeceu. Um sorriso apareceu em seus lábios. Ele é realmente meu filho, Iebuchu. Naquele momento, eu estava imerso na alegria do sorteio. Parabéns, hospedeiro, por obter a técnica suprema Han Yuan da Lu Jue. Parabéns, hospedeiro,
por obter a espada celestial Xian Qianling Yuan. 2 mercadorias de primeira linha foram obtidas nas primeiras 10 tentativas. Pensei que minha sorte já era boa o suficiente, mas as próximas dicas me deixaram pasmo. Parabéns, hospedeiro, por obter o corpo sagrado do caos. Isso soa incomum. Uma grande quantidade de memória de repente inundou minha mente como uma maré. É um corpo desconhecido que transcende as leis do céu e da terra. Não é apenas um corpo de santo inato, mas também um corpo de demônio inato. Em resumo, é um corpo que se anula e se complementa. Mas ao mesmo tempo, permite que o corpo mantenha um equilíbrio sutil. Com as mudanças contínuas em meu corpo, as 2 irmãs que ainda dormiam ao lado também acordaram. Ao ver a aura aterrorizante emanando de mim, elas ficaram chocadas. Esse pirralho não só pode curar a si mesmo, mas também possui um corpo de demônio e um corpo humano. Seria uma reencarnação de um imortal de cima? Ou de um demônio? As 2 irmãs começaram a adivinhar naquele momento. Mas o corpo de demônio desapareceu há milhares de anos. Como uma pessoa comum poderia ter algo assim? Su Wangvan se recuperou do choque. Ele não era um mortal que tivesse o direito de nascer no mesmo parto. E Hong Lian disse animadamente: quando você sair, irmã com certeza vai te ensinar bem. Hong Lian é originalmente uma imperatriz demônio. Ela é alguém que não tem medo do caos. Agora que há um irmão tão monstruoso, ela tem que ser a primeira a ensinar a ele a se juntar ao seu lado. Não posso deixar aquela deusa dos 9 céus levá-lo. Em um instante, me tornei o objeto de disputa entre elas. As 2 irmãs decidiram em uníssono que iriam ensinar bem a este irmão. Então elas começaram a se desagradar cada vez mais. Mais um mês se passou, e a mãe estava deitada na cama. Olhando a chuva fina e alegre do lado de fora da janela, o pai segurou suavemente a mão da mãe e disse animadamente: senhora, você trabalhou duro. Tantas tentativas de assassinato neste período. Quando esses moleques nascerem, eu vou descontar minha raiva neles. As 2 irmãs dentro do ventre da mãe estavam protegendo-a todos os dias. Depois, elas adormeceram de exaustão. Se eu não tivesse dado a cada uma delas um grande empurrão, essa batalha não saberia quanto tempo duraria. Quando as 2 irmãs adormeceram, entreguei confiantemente o sistema de sorteio. Então, com um aceno da minha mão, usei todas as minhas chances de sorteio. O resultado não me decepcionou. Meu corpo não só obteve o efeito do corpo que se anula, mas também ganhou a armadura do Shura e o almofariz da espada. Chegou o dia 9 de setembro, o festival do duplo 9. A mansão estava cheia de alegria e vivacidade. Várias criadas acompanharam a mãe para sair. Cada criada carregava um bebê pequeno, esculpido em jade rosa. Eu também coloquei a cabeça para fora. Com um olhar curioso, explorei o ambiente ao redor. Vendo esta mansão dourada e gloriosa, meu coração se alegrou. Realmente recebi um roteiro de vida com uma chave de ouro. Imediatamente, entrei nos braços da mãe com precisão. Su Vanvan e Hong Lian ao lado mostraram uma expressão um tanto invejosa. Este pirralho sabe como ser mimado. A mãe disse ternamente: hoje é o aniversário de vocês 3 irmãos. Muitas pessoas importantes vieram para vocês. Um homem vestido com um manto de dragão se aproximou e estendeu o dedo para me provocar. Mordi sem pensar. Quem é você? Está querendo me provocar? O homem sorriu e disse: que criança interessante. Merece ser a criança que o senhor valoriza. Ao ouvir isso, fiquei atordoado. Mordi sem querer o imperador de hoje. O imperador riu e tirou do cinto um pingente de jade em forma de dragão roxo. Ele o colocou no meu colo. Todos os presentes ficaram chocados com esta cena, pois todos sabiam a importância do pingente de jade. Nesse momento, meu pai também se aproximou, com uma expressão de orgulho e começou a se gabar. Vossa Majestade, meu filho foi capaz de chamar pai e mãe logo ao nascer. O imperador, ao ouvir isso, ficou ainda mais interessado e me pegou no colo, dizendo: bom bebê, diga padrinho para eu ouvir. Assim que disse isso, todos ficaram chocados novamente. Quando é que Vossa Majestade adotou este pequeno pirralho como seu afilhado? Eu, porém, fiquei animado. Não é exatamente se agarrar a uma perna poderosa? Imediatamente, com voz infantil, gritei: padrinho. O imperador imediatamente deu uma gargalhada. Afilhado, com padrinho por perto, ninguém mais vai te intimidar. As 2 irmãs, que estavam sendo seguradas por perto com ciúmes, começaram a chorar. O imperador demônio, inesperadamente, não se importou e começou a chorar alto. A imperatriz ao lado pegou-o e o abraçou gentilmente, e ele parou de chorar.
No momento anterior estava chorando alto, no momento seguinte soltou um riso leve e melodioso como o de uma cotovia. Su Vanguo olhou para eles e disse em silêncio: Por que agora estou sozinha? Devo eu também chorar e fazer birra? Não, não. Serei ridicularizada por essa mulher demônio. No final, a garota de cabelo amarelo rapidamente a pegou no colo. O imperador, embriagado, decidiu imediatamente nomear as duas mulheres como Princesa Lei e Princesa Nihuang. E eu, como afilhado, claro, fui nomeado filho de Tianyan. Comecei a rir de orelha a orelha. Parece que essa perna poderosa não foi agarrada em vão. Logo, os convidados começaram a enviar presentes, um mais valioso que o outro. No entanto, o que mais chocou ainda estava por vir. O presente enviado pelo imperador hoje foi um ovo de dragão azul. Esta cena chocou a todos os presentes. Dragões azuis são bestas sagradas. Quando o mestre for definido e ele reconhecer o mestre, esse dragão azul será uma força de combate de alto nível. Fiquei muito feliz. Meu padrinho realmente me ama. Após o banquete, os vários presentes no pátio já haviam se empilhado em uma pequena montanha. Xia Qingji estava prestes a mandar alguém guardá-los, quando viu minhas pequenas mãos apontando para o ovo de dragão azul, e eu disse em murmúrios. Xia Qingji olhou para mim, babando. Você é tão inteligente. Entre todas essas coisas preciosas, o ovo de dragão azul é o mais precioso. Na verdade, eu não me importo com esse dragão azul, porque eu já tenho um sistema de sorteio e ganhei muitas coisas boas. Mas pensando que minhas duas irmãs baratas, embora sejam imperatrizes, agora são apenas duas crianças. Pensando nisso, virei meus olhos arregalados. Então minhas pequenas mãos apontaram para Su Vanguo e Hong Lian. Meu pai ficou chocado. Você quer dar o ovo de dragão azul para suas duas irmãs? Vendo que meu pai entendeu o que eu queria dizer, comecei a rir. Minhas pequenas mãos carnudas acenavam sem parar. Vendo isso, o casal não pôde deixar de ficar radiante. Ha ha ha, bom menino, tão pequeno e já sabe se importar com as irmãs. Su Vanguo e Hong Lian, por outro lado, estavam calmas. Em suas vidas anteriores, que tipo de bestas sagradas elas não tinham visto? Inesperadamente, agora estendi minha mãozinha. Dei um tapa em cada uma delas. Xia Qingji rapidamente me segurou e disse: Filho, o que você está fazendo? Como você pode incomodar suas irmãs? Infelizmente, foi tarde demais. Jin, irmã, conseguiu ganhar duas oportunidades de sorteio. Vendo uma oportunidade tão fácil de obter, abri a boca e comecei a rir. No meio da noite, abri os olhos silenciosamente, invoquei o sistema e fiz 20 invocações de uma vez. Houve coisas boas e ruins. Senti-me como se estivesse a analisar um texto budista. Isso me fez pensar em aquela empresa chamada Qilu na Terra Azul. Parece que o método deles era assim. Voltei a concentrar-me e olhei em volta. O que mais me interessou foi a garra de demônio das grandes desolações, vontade voadora. Vontade demoníaca. Posso sentir claramente que não é comum, porque agora sou apenas um bebê. Só posso estudá-la quando for um pouco mais velho. Nessa altura, olhei para as minhas duas irmãs ao meu lado, que dormiam docemente, abraçadas uma à outra. Depois de pensar por um momento, duas pílulas em miniatura apareceram nas minhas mãos. Levantei as minhas mãos gordinhas. Dei as pílulas às bocas das minhas duas irmãs. Estas pílulas podem, em certa medida, aumentar o nível de fama e, ao mesmo tempo, melhorar um pouco o cultivo. E tesouros como este, já dei secretamente algumas vezes enquanto elas dormiam, olhando para as minhas duas irmãs a dormir docemente. Até um leve brilho emanava dos seus corpos, o que claramente indicava o efeito medicinal. Soltei um suspiro de alívio. Para estas duas irmãs maravilhosas, esforcei-me imensamente. As minhas irmãs atuais são realmente muito pequenas. Só posso dar-lhes um pouco de pílulas para o corpo sofrer uma transformação. Então, o meu olhar caiu sobre o ovo de dragão azul na beira da cama. Rastejei silenciosamente para lá. Acabei de obter algo chamado essência de dragão ancestral. Não sei para que serve, mas sinto que é muito benéfico para o ovo de dragão. De seguida, agitei a minha mão e uma garrafa de reagente cheia de líquido apareceu na minha mão. Deitei o líquido gota a gota sobre o ovo de dragão. No momento em que a gota dourada de água tocou o ovo de dragão, foi imediatamente absorvida. Tu és muito inteligente. Sabes que isto é algo bom. Sorri e dei uma palmada no ovo de dragão, depois deitei-me para descansar. Inesperadamente, neste momento, a lótus vermelha ao lado abriu os olhos de repente, e uma onda de energia espiritual fluiu dela.
Abri os olhos involuntariamente. Vi a Lótus Vermelha sentar-se de repente. Pouco depois, uma aura mais forte emanou dela. Olhei para esta cena e não pude deixar de suspirar. Ela vai quebrar o reino tão rápido. Não desperdicei as minhas pílulas espirituais. E a Su Wangwan também foi acordada por esta aura. Os seus pequenos olhos ainda continham uma pitada de presunção, mas também uma pitada de não querer perder. Estas duas irmãs passam o dia a lutar. Na prática, elas também se comparam. Nesse momento, a Lótus Vermelha também abriu os olhos, e o seu olhar varreu Su Wangwan antes de ela sorrir. Levantou os seus bracinhos gorduchos e começou a dançar, gritando excitada no seu pequeno copo. Su Wangwan, por outro lado, estava com uma cara séria e olhos arregalados. No entanto, não demorou muito para que o corpo de Su Wangwan também mostrasse flutuações. Parece que Su Wangwan também vai quebrar o reino. Olhando para esta cena, não consegui esconder a minha excitação. Vale a pena ser criada por este príncipe herdeiro. A velocidade da sua progressão é realmente rápida. O sorriso excitado da Lótus Vermelha já tinha desaparecido. Claro que ela sabia que não conseguia ficar à frente de Su Wangwan por muitos dias. Mas ela não esperava que, minutos depois de ter progredido, Su Wangwan progredisse logo a seguir. Nesse momento, senti de repente um olhar estranho. Olhei instintivamente. A Lótus Vermelha estava a olhar para mim com má intenção. Senti instantaneamente um arrepio na espinha. Será que esta Imperatriz Demônio acha que não pode vencer a irmã mais velha, Su Wangwan, e quer intimidar este príncipe herdeiro? Imediatamente, rastejei para trás. E a Lótus Vermelha parecia não querer deixar-me ir. Ela rastejou e começou a lutar comigo. Nesse momento, Su Wangwan também terminou de progredir. Quando ela abriu os olhos, ficou profundamente confusa. É isto que uma digna Imperatriz Demônio faria? Lutar com um bebê. E a Imperatriz Demônio Lótus Vermelha levantou a cabeça, viu Su Wangwan olhar para si com os olhos arregalados. Com um movimento da sua mão, ela puxou-a para dentro. Em pouco tempo, os três começaram a lutar. Em um piscar de olhos, 10 dias se passaram. Neste dia, no jardim, a mãe, Xia Qing, abraçava Yuei com alegria. O pai, por outro lado, carregava uma filha em cada braço, com um sorriso de contentamento no rosto. Nossas duas queridas filhas. Daqui a pouco, elas poderão romper o gargalo do cultivo. Verdadeiras filhas de Ye Bushu. Em seguida, ele olhou para mim. É o tal Shen Er, que parece tão esperto, mas não mostra nenhum progresso. Depois de algumas palavras de An Xuan, o pai olhou para os olhos, que estavam parados esperando, e sorriu. Se eu não me engano, Xin Shi já deve estar no estágio final do aura, não é? Ao ouvir isso, o rosto do general Li imediatamente se encheu de orgulho. Xin Shi tem 7 anos este ano. O estágio final do aura, embora não seja espetacular, ainda é muito bom. O pai estava prestes a dizer algo, quando de repente se endireitou e olhou para Hong Liang. De repente, uma flutuação de energia espiritual surgiu do corpo de Hong Liang, que coincidentemente também estava no estágio final do aura. Eu também fiquei surpreso, e então não pude deixar de rir. A segunda irmã, como esperado de um demônio, o momento da sua avançar é realmente perfeito. Neste momento, o pai ficou constrangido. Depois, ele colocou Hong Liang no chão, embora estivesse bastante surpreso. Mas o general Li era um general leal a ele. Agora ele só podia reprimir essa alegria. Mal o pai teve tempo de suspirar. O corpo de Su Wangwan também exibiu a aura de romper o gargalo. Isso realmente me chocou. Como pode a irmã mais velha? Ao ouvir isso, Su Wangwan mostrou uma expressão inocente. Eu disse que não foi de propósito, não foi? Embora um pouco repentino, Su Wangwan ainda reagiu rapidamente. Depois de se livrar do abraço do pai, ela se sentou de pernas cruzadas, olhando para essas duas pequenas lobas. O rosto de Li Zengtin imediatamente empalideceu. Quanto ao filho de Li Zengtin, ele estava completamente pasmo neste momento. Ele pensou que, depois de cultivar dia e noite, atingir o estágio final do aura aos 7 anos já era o ápice do talento. Mas eles já o alcançaram quando acabaram de nascer. O pai coçou a cabeça, um pouco constrangido. Afinal, era seu antigo subordinado. Seria um pouco ruim desanimar tanto o pessoal. Pensando nisso, o pai falou com grande seriedade e conforto. General Li, que bom que você veio. Logo, a família Li saiu. Eu observei suas costas. Senti que eles estavam escapando um pouco envergonhados, mas ao ver minhas duas irmãs avançando juntas, fiquei naturalmente satisfeito.
A sensação era como ver as pequenas árvores que eu plantei florescer e dar frutos. Não poderia estar mais feliz. O pai viu isso e ficou imediatamente exasperado. Seu garoto ainda está aí sorrindo bobamente. Aprenda com suas duas irmãs. Embora você seja o irmão mais novo. Mas você é um homem de verdade. No futuro, contaremos com você para proteger suas irmãs. No entanto, eu não dei atenção a esse pai barato. Ele olhou fixamente para suas duas irmãs, com um rosto cheio de satisfação. Não é que as duas irmãs já tivessem completado o avanço. Su Vanvan não reagiu muito, seu rostinho ainda estava calmo, olhando para Xiu. Mas eu sinto que aquele garoto é muito esperto. Xia Qingji disse com uma expressão de culpa. Há alguma mãe que fala assim do próprio filho? Eu realmente não sei onde meu precioso filho está te incomodando. Ao ouvir isso, o pai riu. O garoto me olha e me olha sem parar. Esse pirralho, quanto mais eu olho para ele, mais estranho ele parece. Deve haver algum segredo. Pensando em tudo o que aconteceu desde que ele estava no ventre da mãe, Hong Lian e Wei sentiram que este irmão definitivamente esconde algo. Chegada a noite, o casal discute o assunto das nossas três criancinhas. Neste momento, Xia Qingji pensa. Marido, você diz que nós três filhos, qual deles é que nasceu com toxicidade que não cede? O pai Venian também se lembrou do perigo daquela vez do assassinato. Venian com uma cara de choque. Você fala assim do seu próprio filho? Eu realmente não sei o que há de errado com o meu precioso filho. Venian, pai riu alto. Meninos não podem ser mimados, eles precisam sofrer um pouco para crescer. Mas é realmente difícil adivinhar qual deles. Falando nisso, a expressão do pai ficou subitamente séria. Daqui a pouco aquele teste vai começar. Eu planeio deixar alguém levar as crianças para ver. Venian. Xia Qingji ficou chocada. Você enlouqueceu? Eles ainda são pequenos. Vendo a mãe ansiosa, o pai balançou a cabeça sem se importar. Eu não disse para eles entrarem sozinhos, apenas para ganharem experiência. Neste momento, no quarto do bebê, eu acordei a ressonar alto. Vendo Su Vanvan e Honglian dormir profundamente, eu usei diretamente todas as oportunidades de sorteio que obtive nas últimas semanas. Com uma série de sons, eu ganhei mais uma pilha de pílulas de criação de vida e alguns lanches, além de um cartão simples e sem ostentação, cartão de aura espiritual. Ele pode ser usado para aumentar fundamentalmente o nível de poder espiritual e pode ser acumulado. Eu abri ligeiramente os olhos. Escolhi usá-lo sem hesitação. Nenhuma perturbação ocorreu, mas eu podia sentir claramente o movimento dentro do meu corpo. Todo o meu poder espiritual parecia estar a arder, mas sob o bloqueio do sistema, ninguém conseguia detectar as mudanças em mim. Até que a calma foi restaurada, eu rastejei cuidadosamente para perto das minhas duas irmãs, dei uma pílula a cada uma delas e depois adormeci. Em um piscar de olhos, vários dias se passaram. Neste dia, o pai saiu por causa de algo, e apenas Xia Qingji e as servas ficaram no pátio. Claro, com as minhas duas irmãs e eu. Neste momento, eu estava a deitar-me de barriga para cima na cama do bebê, a sentir sono por causa do sol. Su Vanvan ao meu lado estava a descansar os olhos, e Honglian estava no colo de Xia Qingji. Uma serva veio com uma bandeja. Vendo isso, Xia Qingji mostrou alguma alegria nos seus olhos. Esta sopa finalmente ficou pronta. Rápido, deem para as crianças provarem. Quando todos estavam a ser atraídos pela tensão daquelas tigelas de sopa, a serva mais próxima de mim inclinou-se casualmente, em seguida tirou uma faca e apunhalou em direção a mim. Vossa Alteza! Com um grito, Xia Qingji virou-se subitamente assustada. Esta faca já me atingiu, mas neste momento, um som nítido soou de repente. A faca que me picou a pele foi quebrada diretamente. A serva que cometeu o crime ficou instantaneamente em choque. O que aconteceu? Esta faca é de energia espiritual. Foi quebrada por uma criancinha? Que coisa! Eu, que estava sonolento, acordei instantaneamente. De repente senti que o meu rabinho foi picado por algo. Ao abrir os olhos, vi a serva ao meu lado com uma expressão de espanto. Com uma expressão de quem viu um fantasma. O que estás a fazer? Eu sentei-me atordoado. Com um rosto redondo e fofo cheio de insatisfação, de repente notei a lâmina partida na mão da serva. Eu fiquei um pouco confuso. Eu rastejei até a cama e olhei para o chão. A outra metade da lâmina partida ainda estava no chão. Eu olhei seriamente para a lâmina partida. A minha expressão tornou-se subitamente sombria. A cor desta faca não era normal. Claramente tinha sido pintada com algo estranho e peculiar. Esta coisa caiu em mim. Se fosse Su Vanvan ou Honglian,
Provavelmente não voltariam depois de uma facada. Neste momento, as pessoas ao redor finalmente reagiram. Shia Kinji, com um rosto pálido, foi a primeira a correr, abraçou-me rapidamente e examinou-me de cima a baixo. Vi que a roupa nas minhas nádegas foi perfurada, mas o corpo não sofreu nenhum dano. No entanto, eu já era um corpo de santo. Naturalmente, eu não seria ferido por essa pequena onda. No entanto, o rosto de Shia Kinji ainda estava extremamente sombrio, e Xuanji Shoui acenou. Uma força de ataque e golpe de repente derrubou a serva. Assim que Shia Kinji estava prestes a dar ordens, eu me tirei do abraço de Shia Kinji e apontei para a serva com um rosto cheio de raiva. Mesmo dormindo, eu levo uma facada. Uma faca velha se atreve a ser mostrada? Pequena serva, quem você está desprezando? Dito isso, eu, Xiao Shoui, acenei. Tragam-na para este príncipe e arrastem-na para longe. Minha voz inteligente ecoou nos ouvidos de todos em Yefu. Todos em Yefu ficaram chocados. Shia Kinji ficou maravilhada e encantada. Sua preocupação original se transformou em admiração. Meu bom filho se tornou um homenzinho. Como você pode ser tão fofo? Venha deixar a mamãe te abraçar. Ao lado, Suvan Van Yonglian. Olharam um para o outro involuntariamente. Este é realmente o nosso irmão mais novo? Ele já sabia falar antes de nós. E ele é tão encantador quanto nós? Mas o que foi aquela coisa de bloquear a faca com o corpo agora? Logo eu troquei de roupa. Shia Kinji examinou cuidadosamente. O local onde fui esfaqueado não deixou nenhuma cicatriz. Quanto ao veneno, não teve nenhum efeito. Assim, ela concluiu que aquela criança que era imune a todos os venenos certamente era extraordinária. Pensando nisso, Shia Kinji perguntou com uma expressão de surpresa: Meu bom filho, diga para a mamãe. O que há de errado com o seu corpo? Como você pôde resistir a uma facada tão jovem? No entanto, eu parecia não ouvir. Segurando a mamadeira e bebendo leite avidamente, Shia Kinji esperou por um longo tempo, mas eu não a respondi. Ela não pôde deixar de mostrar uma expressão de aborrecimento. Bem, seu filho fedorento, você tem segredos da sua mamãe? Você nem me conta. Com um som de boop, pisquei meus grandes olhos e respondi com uma voz infantil. Provavelmente salvei o mundo na minha vida passada. Shia Kinji riu e disse, salvei o mundo? Por que você não diz que é a reencarnação de um imortal? Eu estava sem palavras e discretamente olhei para as duas irmãs ao lado. Reencarnação de um imortal? Não diga que a mamãe não acredita, eu mesmo também não acredito. Dito isso, pisquei meus grandes olhos novamente. Que tal a mamãe ver se as duas irmãs são reencarnações de imortais? Suvan e Yonglian sentiram seus corações pularem. Isso é para criar confusão? Seu irmão fedorento, o que você está fazendo? Sucesso em enganar a irmã recompensa com 2 chances de sorteio. Com um som de alerta, eu ri feliz. Naquela noite, meu pai voltou. O mandante por trás da tentativa de assassinato era o Império Vanfen, que estava em guerra. Ele ficou furioso instantaneamente e imediatamente pediu ao imperador para liderar o exército e marchar para combater. No entanto, eu achei isso muito suspeito. Onde há fumaça, há fogo. Antes disso, meu pai já havia eliminado vários pequenos estados vizinhos. Como o Império Vanfen ainda ousava agir? Deve haver alguma conspiração. Eu pensei muito. Ainda decidi dar algo ao meu pai. Suvan e Yonglian olharam para mim perplexas. Normalmente, aquele pai era alegre. Por que ele estava tão furioso agora? Suvan estava apenas curiosa em seu coração, mas Yonglian piscou. Em meio a uma leve apreensão, ela pareceu ter tido um palpite. Não demorou muito para que meu pai voltasse furiosamente. Subiu e me abraçou sem dizer nada, suspeitando. Garoto, você sentiu falta do papai? Mas eu imediatamente estendi minha mãozinha fofinha, empurrando o rosto do papai. Quem quer que você me abrace? Solte-me logo. Solte este príncipe. Ei, seu pirralho fedorento. Dito isso, o papai relutantemente me soltou, querendo ver o que eu queria fazer. Eu, com uma aparência de pequeno adulto, olhei em volta com atenção e depois para o papai. O papai viu que a oportunidade era boa e, de repente, uma ideia surgiu em sua mente. Ele então despediu as criadas do quarto. É isso que você quer dizer, pirralho? Dito isso, estendi minha mãozinha fofinha e dei um joinha para o meu pai. Papai é tão inteligente. Você ainda está todo misterioso. Diga, o que é? Com meus grandes olhos girando, eu disse, papai, eu tenho algo para te dar. Essa expressão travessa e espantada fez o papai rir. O que você pode ter para me dar? Não é sua chupeta que você usou.
Eu, com uma expressão perigosa, fingi procurar nas minhas roupas com minhas mãozinhas fofinhas. Então, com esforço, tirei um item maior que a minha cabeça. O sorriso no rosto do papai congelou instantaneamente. Senão as consequências serão graves. Dito isso, o papai não pôde deixar de rir. Então me diga, o que há nesta garrafa, bebê? Minha expressão ficou séria de repente. É sangue de Nirvana de pato. O quê? O papai arregalou os olhos. O sangue de Nirvana de pato vem do sangue de porco. É uma maravilha do mundo que só pode ser encontrada quando um porco e um pato se acasalam. Tem o poder do Nirvana de trazer os mortos de volta à vida e curar ossos quebrados. É definitivamente um tesouro raro, impossível de encontrar. Ele abriu ligeiramente a boca da garrafa. Uma onda de calor jorrou instantaneamente. Era realmente sangue de Nirvana. O papai ficou surpreso e fechou a tampa. Minha mãozinha tateou atrás de mim novamente. Tirei uma pérola dourada. Vou te dar isso também. Esta coisa se chama Pérola do Mil Montanhas. Esmague-a em um momento crucial, e ela pode condensar um escudo protetor completo. Com essas duas coisas, com a sua força, papai, você poderá resistir a qualquer crise que vier. O papai ficou em silêncio por um momento antes de aceitar o frasco e a pérola, com uma expressão complexa no rosto. Você ainda é um garotinho, mas já tem segredos que nem seu pai consegue entender. Dito isso, eu respondi. Eu sempre sinto que as ações da dinastia Vanfin estão erradas. As coisas podem não ser tão simples. O papai franziu a testa ligeiramente e depois não pôde deixar de rir. Ele já tinha adivinhado essas coisas, mas não esperava que seu filho mais novo também percebesse. Ele sabia disso em seu coração. Embora suas duas filhas sempre fizessem avanços, deixando o palácio maravilhado, na verdade. Este filho aparentemente comum pode ser a verdadeira variável. Pensando nisso, ele abraçou suas duas filhas. Pirralho, embora você seja o irmão mais novo, mas um homem de verdade. Quando o papai não estiver, você deve proteger suas duas irmãs. Assim que ele disse isso, Su Vanvan e Hong Lian viraram o rosto quase ao mesmo tempo. Eu não preciso que você me proteja. Eu vi a ação das minhas duas irmãs. Não pude deixar de sorrir para meu irmão mais velho, então fingi deliberadamente uma expressão de raiva. Eu também quero que minhas irmãs me protejam. É uma pena que as duas nem consigam falar. Parece que se algo acontecer, este jovem príncipe terá que agir pessoalmente. Ouvindo isso, Su Vanvan se sentiu um pouco culpada. Como irmã mais velha, seu pai não se importava nem um pouco com ela. Não, este jovem tem que se esforçar para cultivar e voltar ao seu auge. Em contraste, Lian tinha um par de olhos grandes que se moviam, com uma aparência travessa e astuta. Eu disse que algo estava errado com esse garoto. Este sujeito realmente tem um grande segredo. Só que ele ainda não percebeu isso, este irmão mais novo. De onde ele tirou aqueles tesouros? 61 dias se passaram em um piscar de olhos. Neste momento, eu no berço. Fiquei desajeitadamente em pé na frente das duas irmãs, depois me virei abruptamente, mostrando meu bumbum para elas. Su Vanvan e Hong Lian ficaram chocadas. Que irmãozinho atrevido! Su Vanvan foi a primeira a reagir, e seu rostinho ficou tenso. Seu rosto estava cheio de desaprovação, enquanto Hong Lian não era tão reservada. Sem dizer uma palavra, ela pulou em minha direção. Vendo isso, imediatamente ativei minha energia espiritual e evitei o ataque com um flash. Hong Lian, por outro lado, errou o pulo. Com um baque, ela caiu direto na cama. Vendo isso, eu ri alegremente. Até Su Vanvan não pôde deixar de sorrir. Mamãe veio com uma expressão de resignação. Tudo bem, meu bom filho, pare de se exibir para suas irmãs. Ao ouvir isso, imediatamente adotei uma expressão obediente e disse, acenando com a cabeça. Entendi, mãe. Hong Lian não pôde deixar de torcer o pescoço. Você está atuando muito bem. Ganhei uma chance de sorteio supremo. Meus olhos brilharam. Esse sorteio supremo soa incrível. Usei minha adivinhação imediatamente. Parabéns, sublíder, por obter uma garrafa de essência espacial. No momento seguinte, uma vasta quantidade de informações entrou em minha mente. Fechei os olhos e comecei a assimilá-la. Durou uma hora inteira. Só então abri os olhos de repente. Havia um pouco de excitação em meus olhos. A essência espacial é o controle do poder espacial. Reprimi minha excitação interior, olhei para minhas duas irmãs que dormiam profundamente ao meu lado e, em seguida, cuidadosamente lhes dei pílulas fortificantes. Com isso, adormeci satisfeito. Em um piscar de olhos, mais 3 ou 4 dias se passaram. Neste dia,
eu estava preguiçosamente tomando sol. Na verdade, eu estava sentindo a essência espacial em minha mente. De repente, ouvi uma clara flutuação de energia espiritual não muito longe. Eu imediatamente voltei a mim, abri os olhos e vi Glian olhando confusa para seu pequeno corpo. Que situação é essa? Apenas alguns dias se passaram e ela já avançou novamente? Será que renascer? O talento de minha mãe é tão monstruoso? Vendo isso, não pude deixar de sorrir de forma reconfortante. Desta vez, ela atingiu a grande perfeição do ki espiritual. Não estava longe do corpo espiritual. Então, na próxima vida, olhei para Su Vanvan. Su Vanvan também estava chocada. Então ela começou a dançar e a fazer barulhos constantes. Vendo isso, fiquei sem palavras e disse: em vez de cultivar, acho que você deveria se preocupar em quando aprenderá a falar. Ao ouvir isso, Su Vanvan ficou furiosa e arregalou os olhos. Mamãe, Yue a pegou em seus braços e então se virou e me lançou um olhar. Seu garoto atrevido, como você pode falar assim com sua irmã? Cuidado quando sua irmã crescer, ela vai te dar uma surra. Ao ouvir isso, imediatamente fiquei orgulhoso. Dar uma surra em mim? Eu me pergunto quem vai dar a surra em quem então. Ao mesmo tempo, a aura em Glian estabilizou-se. Ela então abriu a boca instintivamente e disse: não esperava que realmente tivesse rompido. Isso foi rápido demais. Eu consigo falar. Glian, com uma expressão de surpresa, aumentou ligeiramente a sua beleza. Mamãe ficou muito feliz e abraçou Glian, pedindo-lhe para chamar mamãe. Glian ficou um pouco confusa. Depois, ela disse hesitantemente: mamãe, Venian. A mamãe esfregou carinhosamente o rostinho de Glian. Os olhos dela até lacrimejaram. Rapidamente, Vanvan também seguiu os passos de Glian, conseguindo falar após o avanço. Olhei para minhas duas irmãs com grande satisfação, acenei com a cabeça, sentindo o cheiro de sangue. Finalmente não eram mais apenas marcas de fogo. Chegou a meia-noite. Como sempre, peguei as pílulas e as preparei para as minhas irmãs. Quando as pílulas estavam prestes a serem dadas a Su Vanvan, uma voz soou de repente: Shen'er. Eu quase me assustei. Você é tão assustador. Quase me fez perder meu bebê. Su Vanvan riu levemente. Diga-me, o que você está tramando tão furtivamente tarde da noite? Mostre-me. Ao ouvir isso, minha mãozinha se transformou instintivamente. Percebendo, eu a retraí. Você acha que vou te dar só porque você pediu? Falando isso, eu mostrei a língua para Su Vanvan. Su Vanvan viu isso. Suas lindas sobrancelhas franziram. Em um instante, sua aura se intensificou. A pressão de uma imperatriz me fez sentir um arrepio. Inesperadamente, Su Vanvan de repente sorriu. Nasci um pouco antes de você. Não importa quem você seja. Você tem que me chamar de irmã. Então, apresse-se e me mostre. Vendo que Su Vanvan estava se comportando de forma autoritária. De repente, eu sorri maliciosamente e pulei. Nós duas crianças rolamos juntas. Su Vanvan foi pega de surpresa pelo meu ataque furtivo. Com o rosto cheio de vergonha e raiva, ela olhou para mim. Seu moleque! Eu pretendia cuidar bem de você no futuro. Quem diria que você se tornaria tão desrespeitoso nesse meio tempo? Ao ouvir isso, eu ri. Então, meus olhos giraram rapidamente. Se você tivesse dito isso mais cedo, não teria sido assim. Falando isso, eu joguei a pílula com força. Su Vanvan pegou a pílula. Ela perguntou: o que acontecerá se eu comer esta pílula? Ao ouvir isso, eu imediatamente mostrei um olhar de quem olha para um idiota. Eu te dou pílulas todas as noites, e você ainda não sabe para que servem? Falando nisso, eu olhei para Glian novamente. Só aquela criança boba ainda pensa que seu talento é inferior. Com apenas um mês de idade, ela já atingiu a grande perfeição. Nem mesmo um reencarnado de um deus faria isso, certo? Venian. Su Vanvan franziu ligeiramente a testa. Nestes dias, ela também percebeu vagamente as mudanças em seu corpo. Quem diria que era o mérito de seu irmão mais novo? Após pensar um pouco, Su Vanvan levantou a cabeça novamente. De onde veio essa pílula? Eu fiz um bico. Diga que fui eu quem a refinei. Su Vanvan ficou com uma expressão sombria. Você não pode mentir para uma criança assim. Venian, meus olhos giraram. Na verdade, ela saiu do meu traseiro. Assim que disse isso, Su Vanvan não se importou mais com sua imagem de imperatriz, irritada, xingou. Me escute bem. Certo. Ouvi e me virei obedientemente. Rolei para o berço. Brincadeira. Este príncipe hereditário não vai te contar que eu ganhei isso através de um sorteio do sistema de trapaças malucas.
incluindo a identidade da travessia. Todos esses são segredos que devem morrer comigo. Na manhã seguinte, logo que acordei em segredo, vi Onglian com os olhos arregalados fixamente olhando para mim, o que me deu um susto instantâneo. Será que Suvanvan se vendeu? Felizmente, algumas servas entraram e nos ajudaram a nos vestir. Acontece que hoje chegou uma notícia do palácio de que a imperatriz nos chamou. Desde que nasci, esta é a primeira vez que saio de Infeng. No carro, eu estava olhando para fora curiosamente. De repente, quando o carro virou na esquina, houve um barulho estrondoso. Meu coração deu um salto, seguido por uma forte sensação de perda. O carro virou. Que droga! Senti uma agonia extrema e rapidamente agarrei a borda da janela. Com a outra mão, abracei Suanva ao meu lado. Quando o carro finalmente parou, eu estava pendurado na janela. E Suvanva em meus braços ainda não tinha se recuperado. No momento em que o estrondo aconteceu, ela naturalmente reagiu. Só que o corpo dela ainda era muito pequeno e não era flexível o suficiente. Eu não esperava que este irmão mais novo reagisse primeiro. Enquanto Suvanva ainda estava atordoada, eu gritei impacientemente. Por que você está parado? Você é pesado. Sua bunda está pegando fogo e você não está com pressa? Neste momento, quase tenho certeza de que está definitivamente uma nova rodada de tentativa de assassinato. Então, mãe também abraçou a segunda irmã e estabilizou sua figura. Suvanvan, sendo forte, não hesitou e pulou. Nós quatro, mãe e filhos, ficamos tensos e olhamos para o lado. Diante de nós estava, de fato, uma cena caótica de matar o céu. O rosto de mãe mudou de cor. Ela olhou para o céu e viu um monstro de túnica preta flutuando no ar, olhando para nós quatro com um sorriso zombeteiro. O Deus da guerra da família Ye não está aqui. O sangue da sua família Ye termina aqui. Neste momento, meu coração congelou ao ouvir isso. Se as tentativas de assassinato anteriores eram pequenas escaramuças, desta vez é definitivamente para exterminar a família. Suvanvan e Onglian franziram a testa. Obviamente, ambos sentiram algo ruim. Onglian cerrou os dentes e disse com raiva, se o meu jovem ainda não cresceu. Esses pirralhos não seriam suficientes para eu mastigar. Xia Qingji, com uma expressão sombria, virou-se para olhar para nós e disse, meus bons filhos, cuidem de suas duas irmãs. Esperem que a mãe volte. Ao ouvir isso, vi que os olhos de minha mãe, Xia Qingji, continham uma determinação de morrer. De repente, tive um mau pressentimento. Xuanji tirou um anel prateado e o colocou na mão de Xia Qingji. Mãe, pegue isto. Não diga que fui eu quem te deu. Xia Qingji, ao ouvir isso, ficou ligeiramente surpresa. Então, sem dizer mais nada, ela se levantou e voou para o céu. No entanto, assim que Xia Qingji saiu, imediatamente um assassino de preto avançou. Vendo isso, Onglian bufou, e instantaneamente uma sombra vermelha escura se espalhou ao redor dele. Em nome de Juyou, uma voz infantil e fofa soou, e uma lâmina de luz dourada vermelha apareceu instantaneamente na frente de Onglian. Com um som de boom, a lâmina de luz voou imediatamente. O homem de preto viu que a criança podia reagir instantaneamente. Ele ficou surpreso, mas mais do que isso, ele desprezou. Você pode se rebelar contra o céu? Hoje, vocês três definitivamente morrerão. No entanto, assim que as palavras terminaram, uma lâmina de luz roxa passou instantaneamente pelo corpo do homem de preto. Depois de correr alguns passos, o homem de preto caiu diretamente com um baque, com um rosto cheio de descrença. Ao mesmo tempo, Onglian de repente cambaleou. Fui eu quem o segurou para que ele se estabilizasse. Suvanvan ao lado riu. O nome do imperador demônio Juyou é realmente digno de sua reputação. Ao ouvir isso, o rosto pálido de Onglian mostrou um sorriso meio sorriso por um segundo. A deusa do Nove Céus, com seu tesouro místico escondido. Todos dizem que um pensamento cria o céu em 9 instantes. Sua fama não é inferior à minha. O consumo local é um pouco grande. Darei o resto para você, Xian. Suvanvan acenou levemente com a cabeça, e Xuanji Qiaran deu um passo à frente. Muitas pessoas à distância viram este olhar e ficaram chocadas e sem palavras. Mate-me rapidamente. Não importa o que aconteça hoje, não podemos deixar 3 pequenos demônios viverem. Em contraste, eu estava assistindo calmamente, sem intenção de ajudar. Se as duas irmãs puderem lutar, eu naturalmente não vou intervir. No entanto, tirei uma pílula do tamanho de um polegar e a entreguei a Honglian. Honglian ficou ligeiramente surpreso. De onde você tirou essa pílula, seu pirralho? Eu abri minha mão e perguntei. Não se preocupe de onde ela veio. Seu irmão mais novo não fará mal a você.
Ao ouvir isso, aquela luz se formou em uma onda de choque que varreu para fora. Os vários homens negros que avançaram instantaneamente foram jogados para longe. Essa cena fez todos no local se sentirem apavorados. Esta garotinha é tão poderosa! Inesperadamente, as duas filhas de Ebuyan superaram o mestre. No entanto, a luz no corpo de Suvanvan também se dissipou rapidamente, e seu rosto bonito ficou pálido como antes. No final, embora os dois tivessem grande cultivo, eles ainda eram bebês. Eles não conseguiam suportar o grande consumo. Olhando para o bastardo à frente, eu caí em contemplação. Então suspirei e sussurrei: quem mandou vocês dois virem aqui? Eu me virei e olhei para trás. Depois de falar, meu corpo desapareceu instantaneamente do lugar. Um homem de preto a uma dúzia de metros atrás de nós de repente ficou rígido por todo o corpo. No momento seguinte, eu segurei uma arma espiritual feita de energia espiritual. Ele passou instantaneamente pelo pescoço do homem de preto. Esta é uma técnica espacial. Hong Liang, não muito longe, arregalou os olhos. Ela cobriu a boca com a mão. Suvanvan também acenou com a cabeça em choque. Ele nasceu há menos de um mês. Como ele conseguiu fazer isso? Ao ouvir isso, Hong Liang assentiu com simpatia. Este pirralho não seria uma reencarnação de algum grande imperador, seria. Isso faz com que nós duas imperatrizes pareçamos falsas. No entanto, enquanto as duas mulheres estavam chocadas, eu estava suprimindo a náusea em meu estômago. Afinal, foi a primeira vez que matei alguém. O cheiro acre de sangue estimulou meu cérebro e me impediu de me recuperar por um longo tempo. Inesperadamente, neste momento, um homem de preto apareceu atrás de Suvanvan. Vendo isso, meu corpo se moveu novamente e eu gritei. Ao mesmo tempo, acenei com a mão para condensar uma energia espiritual. A pesada energia espiritual caiu com um estrondo, e o homem de preto foi instantaneamente esmagado no chão. Em seguida, uma lança virtual caiu com um estrondo, perfurando o coração de sua cabeça. Então eu flutuei no ar. Acenei com a mão para a multidão em combate e gritei: esperem um pouco, eu sou o príncipe herdeiro aqui hoje. Quero ver quem pode ferir um fio de cabelo da minha irmã. Muitos homens de preto à distância recuaram ao ouvir isso. Em contraste, os fortes guerreiros de Ebudal gritaram: vida longa ao príncipe herdeiro. Neste momento, senti algo em meu coração e olhei para a direção do céu. Então voltei para o lado das minhas duas irmãs. O reforço da família aí chegou. Esses pequenos vermes não podem causar problemas. Suvanvan olhou para minhas costas com uma expressão dourada em seus olhos. Hong Liang, depois de um momento de surpresa, veio. Xiao Xuan'er, você não me disse que tinha uma base de cultivo tão forte? Ao ouvir isso, fiquei surpreso. Você também nunca me perguntou. Hong Liang ouviu e seus olhos se viraram. De repente, fingiu ser fraco e disse com uma voz rouca: querido irmãozinho. Agora, a irmã mais velha perguntou: vocês, digam às irmãs mais velhas. Não posso. Wen Yan estremeceu. Hong Liang quase explodiu de raiva ao ouvir isso. Levantou as mangas e começou a gritar: como é que este garoto muda de cara mais rápido que virar um livro? Su Wangvan, ao lado, ficou pálido e ignorou os dois tesouros de fogo. Graças ao apoio da mansão e os não-humanos no campo foram rapidamente eliminados. Nesse momento, levantei os olhos na direção do palácio e me lembrei do meu padrinho imperador que me deu um presente. E a bondosa imperatriz. Comecei a me preocupar. Então, gritei para os guardas da mansão e todos da mansão e vão imediatamente para o palácio para ajudar. Ao ouvirem isso, todos os guardas correram para o palácio em uníssono. Hong Liang olhou para mim, elogiando. Tudo bem, Shen'er, você realmente tem um pouco da aparência de um jovem mestre. Eu me virei sem hesitar, e corri para o lado para me apoiar. Vi Su Wangvan olhando para trás com alguma preocupação. Hong Liang, no entanto, veio apressadamente. O que aconteceu? Você está ferido? Levei um bom tempo para recuperar o fôlego. É a primeira vez que mato alguém, e a cena foi tão chocante. Fiquei um pouco desajeitado. Hong Liang arregalou os olhos ao ouvir isso. Não me diga. Vendo sua operação suave agora, foi sua primeira vez? Wen Yan, eu me levantei e olhei para ele como se ele fosse um idiota. Você acha que eu sou como você, brincalhão? Acabei de nascer, certo? Su Wangvan disse com um sorriso malicioso. Então, qual é o seu nível de cultivo? Wen Yan girou os olhos e disse: eu posso dizer a vocês o meu nível de cultivo, mas tenho condições. É que da próxima vez que algo acontecer, você, como irmã mais velha, deve ser a primeira a lutar. Su Wangvan e Wen Yan ficaram atordoados.
Você quer que eu seja seu capanga? Eu quase ri quando ouvi isso. Com suas perninhas curtas. Este jovem mestre só está com preguiça de agir, mas ainda posso precisar de você. Wen Yan e Suang Van ficaram chocados. Este jovem mestre foi repreendido por este irmãozinho fedorento. Você espere por mim. Quando meu nível de cultivo voltar ao pico da minha vida passada, eu definitivamente vou te ensinar uma lição. Neste momento, uma figura alta se aproximou rapidamente do céu. A pessoa que veio era nossa mãe, Xia Qingji. Fiquei aliviado ao ver que minha mãe estava ilesa. Depois que Xia Qingji varreu os olhos ao redor, ela pegou minha mãozinha e disse com um olhar complexo, Shen'er, seu cultivo realmente surpreende a mãe. Eu pensei que suas duas irmãs eram talentosas. Mas eu não esperava que você, garoto, estivesse quieto. Antes que ela terminasse de falar, eu a interrompi com um sorriso. Mãe, se não fosse por isso, como poderíamos ter superado o perigo desta vez? Se nossas cartas da mão estivessem expostas aos olhos dos outros, seria ainda mais difícil para nós três irmãos e irmãs sobrevivermos. Wen Yan, Hong Lia e Su Van Van se entreolharam. Este garoto explicou a tática de comer tigres escondidos de uma forma tão clara e simples. Mas ele ainda parecia razoável. Xia Qingji olhou para ele com severidade. Não se preocupe. Sua mãe e seu pai não deixarão nada acontecer a vocês. Depois de dizer isso, seu olhar pousou ao longe. Nosso pai, Ye Bushu, partiu para a guerra há algum tempo. Não sei como está a situação da batalha. Xia Qingji sempre sentiu um pouco de inquietação em seu coração. Eu vi a preocupação velada no rosto da minha mãe. Eu abri a boca para confortá-la. Não se preocupe, mãe. Papai ficará bem. Antes de meu pai partir, ele me deu duas armas secretas. Ao ouvir isso, os olhos de Xia Qingji brilharam. Lembrei-me do anel espacial que lhe dei às escondidas, e dentro dele estavam de fato equipamentos de conexão com a Terra, o que me fez secretamente tremer. De onde esse garoto tira tantas coisas preciosas? Que segredos ele esconde? Neste momento, dentro do Palácio Imperial, embora os equipamentos espirituais entre o céu e a terra estivessem um pouco caóticos, a batalha lá dentro já havia terminado. A Imperatriz, vestindo seu manto de fênix, estava comandando seriamente as pessoas a limpar o campo de batalha. Assim que viu nós três irmãos e irmãs, seu rosto imediatamente se tornou afetuoso. Embora tenha havido um pouco de confusão, felizmente os três bonequinhos estão todos ilesos. Caso contrário, eu me sentiria culpado. Quanto mais a Imperatriz nos via, mais ela gostava de nós, elogiando repetidamente as duas pequenas princesas por sua altíssima aptidão, talentos raros de 1 em 100 anos. Eu, ao lado, não me intrometia, apenas observava essas pessoas em harmonia, com um certo senso de invisibilidade. Ter duas irmãs em destaque já é o suficiente. Eu só quero ser um homem bonito em silêncio. À noite, eu subi à meia-noite. Vi que minhas duas irmãs também estavam fazendo o mesmo. Este pequeno irmão está agindo sorrateiramente, não dormindo. O que ele está planejando? Hong Lia me olhava curiosamente, enquanto Su Van Van estava calma, parecendo já ter adivinhado algo. Eu, olhando para minhas duas irmãs, disse com um sorriso, é que, embora vocês duas já tenham progredido muito rapidamente, ainda acho que está longe. Dito isso, acenei com a mão e duas pílulas apareceram em minha mão. Cada uma delas contém 10 pílulas da terra, que correspondem aproximadamente ao seu cultivo atual. Hong Lian finalmente arregalou os olhos. Irmãozinho tão gentil. Ouvi isso e senti um arrepio. Se não for gentil, como vocês duas podem ficar mais fortes rapidamente? Su Van Van pegou uma pílula naturalmente. Você secretamente nos alimenta todas as noites. Aliás, você ainda tem muitas dessas pílulas. Ao ouvir isso, Hong Lian fez uma expressão de decepção. O que? Secretamente nos alimenta? Será? Eu disse com um sorriso. Você finalmente se lembrou agora? Assim que disse isso, Hong Lian se lembrou da fanfarronice que havia dito antes e não pôde deixar de corar. Talento demoníaco. Descobriu-se que foi alimentado por este irmãozinho. Esta pílula não afetará suas bases? É improvável que se encontre tais tesouros no exterior. Ter um irmão como eu é sorte para vocês. Eu disse com presunção, acenando com a mão. Vi Su Van Van pegar uma pílula e engoli-la, como se fosse algo natural. Ela se sentou de pernas cruzadas e começou a cultivar. Hong Lian franziu a testa, observando. Essa garota está tão calma. Será que ela já sabia? Só eu ainda estou sendo enganada. Hong Lian cerrou os dentes secretamente. Com um ato de teimosia, ela pegou uma pílula e a engoliu.
e então também entrou em estado de cultivo. Eu assenti com satisfação. Então, adotei uma pose confortável. Em pouco tempo, ouviu-se o meu ronco. Minhas duas irmãs, que foram imperatrizes em suas vidas anteriores, como já haviam começado a cultivar, não mostraram nenhuma negligência. Apenas de manhã, ao me verem dormindo profundamente, as duas mulheres quase perderam o fôlego. Como nunca percebi antes que este irmão era tão irritante. Em um piscar de olhos, vários dias se passaram. Neste dia, eu estava deitado ao sol, parecendo sonolento, mas na verdade estava meditando sobre a ordem espacial em minha mente. Atualmente, sou capaz de cochilar por curtas distâncias. E minhas duas irmãs também vomitaram novamente neste dia. Neste momento, eu de repente me lembrei. Parece que faz um tempo que não faço sorteios. Em seguida, acompanhado por um som de notificação, recebi novamente um monte de tesouros aleatórios. No entanto, uma das coisas... A energia vital do dragão, uma aura do corpo primordial do caos. Metade imortal, metade demônio. Uma pessoa comum sabendo disso mudaria seu sangue. O problema é que, com o corpo primordial do caos de nível máximo em mim, mesmo treinando essas energias demoníacas, eu não conseguiria mais ficar mais forte. E essa energia primordial, uma para um, parece que nenhuma das duas irmãs seria adequada. Enquanto eu estava com uma expressão preocupada pensando, de repente lembrei do ovo de dragão azul que o imperador padrinho me deu. Essas energias demoníacas funcionariam para o ovo de dragão azul? Então eu me levantei e fui em direção ao ovo de dragão azul. Vi que o ovo de dragão azul ainda era azul claro, mas os padrões nele pareciam ter um brilho dourado ondulante. Foi então que estendi minha pequena mão, e uma aura meio preta e meio branca apareceu instantaneamente, cobrindo o ovo de dragão azul. Em um piscar de olhos, tudo foi absorvido, e o ovo de dragão azul logo começou a mudar rapidamente. Sua aura era bastante frenética. Eu fiquei um pouco assustado. Corri e me tornei um borrão, chegando entre as duas irmãs. Acordem rápido, esse ovo vai rachar. Ao ouvir isso, as duas mulheres abriram os olhos instintivamente. O que aconteceu? Como o ovo de dragão azul ficou assim? Hong Liang exclamou de repente, surpresa. Su Wangvan também franziu levemente a testa. Esse ovo de dragão azul provavelmente tem um talento de linhagem especial. Maninho fedorento, o que você fez com ele? Ao ouvir isso, meu canto da boca se contraiu. O que quer dizer com o que eu fiz com ele? Parece que eu sou o culpado. De repente, pensei na minha mãe, Xia Qinglu. Mamãe, venha rápido. Ele gritou puxando a cunhada. Esse ovo de dragão azul travesso está assustando as crianças.